Boa noite a todos, novamente. Para fechar com chave de ouro o primeiro seminário de Direitos Fundamentais e Estado de Direito da UNEB, nós recebemos o professor Rodolfo Pamplona com o tema Uma visão panorâmica da disciplina normativa trabalhista em função da pandemia. O professor Rodolfo Pamplona é mestre em Direito Social pela Universidade de Castilha-La Mancha, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, juiz do trabalho, professor da graduação, especialização, mestrado e doutorado da UF, da Unifax, Faculdade Baiana de Direito, do SES, é autor, apresentador, poeta, músico e, possivelmente, né, é o professor que mais fez lives e palestras durante esse período de pandemia. Estava fazendo uma live agora há pouco, enquanto o nosso evento estava aqui, então está numa correria de palestras, dividindo e compartilhando seu conhecimento. Teremos também como debatedor o professor Isan Almeida Lima, que é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor de Direito da UNEB, advogado, ex-coordenador do nosso NPJ. E, professor Pamplona, é uma satisfação ter o senhor aqui conosco. O senhor tem aí 40 minutos para fazer a sua palestra. Boa noite. Boa noite a todos e todas. É um prazer participar deste evento internacional da UNEB, no convite do meu estimado amigo, ex-aluno, ex-orientando, Isan Lima. Eu vou ter a oportunidade de bater um papo aqui com todos e todas sobre uma visão panorâmica da disciplina normativa trabalhista no período da pandemia, e é uma satisfação participar disso. Eu estou realmente num corre-corre, né, nessa maratona de lives desde que ingressei aqui no período do isolamento presencial, que não se tornou um isolamento jurídico, acadêmico ou afetivo, mas sim, na verdade, uma intensidade cada vez maior de interações, né? Hoje estou completando, acho que 218, 219 lives, mais ou menos isso, né? Desde que entrei, eu sigo a máxima de Gandhi, né? De quem não vive para servir, não serve para viver. Então, se nós chegamos a algum acúmulo de conhecimento ou de reflexão crítica sobre os fatos que ocorrem, acho que parece que é um dever de coerência até da nossa trajetória acadêmica poder compartilhar a quem interessar possa. Meu problema é sempre a agenda, porque é muita coisa, muita gente chamando, mas um convite do Isan, eu disse, a gente vai dar um jeito de achar uma forma de eu participar. Eu estava numa outra live, terminei e já vim aqui direto à disposição de vocês no horário marcado, né? Já estava aqui ouvindo aqui as últimas observações do debate anterior. E eu quero, mais uma vez, registrar minha satisfação. Eu preciso conhecer presencialmente a UNEB de Paulo Afonso, ainda não tive essa oportunidade, quem sabe depois da pandemia eu vou ter a oportunidade de ir aí, né? Mas eu sempre servi muito à UNEB como avaliador externo, há muitos concursos para professor da UNEB me tiveram como avaliador e a UNEB é uma referência e para mim há também uma coerência afetiva nisso, porque a UNEB foi criada por um dos meus pais acadêmicos, que é o professor Edivaldo Boaventura, né, e que nos deixou há pouco tempo, e aí é sempre uma oportunidade de homenagear a sua memória, né, participar de qualquer evento da UNEB. E eu vou, nesse ponto, a gente sabe que, como último palestrante, a gente precisa conseguir exercitar o dom da precisão e da concisão para que a gente possa ser entendido, né? E também sem precisar de mais delongas. A minha proposta, o corte epistemológico da minha exposição é dar uma visão panorâmica da legislação trabalhista, da disciplina jurídica trabalhista nesse período de pandemia. E a primeira nota de abertura sobre este tema é a compreensão específica de que estamos vivendo um tempo absolutamente inédito na história do país e do mundo. E, nesse ponto, né, eu costumo dizer que se alguém, em dezembro, fizesse uma
previsão, uma profecia apocalíptica de que ficaremos mais de 100 dias em isolamento presencial, nós simplesmente não iríamos levar a sério. Isso não seria efetivamente algo que acreditaríamos naquele momento. E sim que seria algo a ser desprezado. Bem, o impossível e o inevitável, o imprevisível ocorreu. Né? Estamos realmente isolados e vivendo uma situação absolutamente complexa, né? Em que já temos a consciência de que não voltaremos ao normal, porque o normal é o passado. Então, nós vamos construir juntos uma nova normalidade. E dentro dessa perspectiva de uma nova normalidade, há que se fazer um destaque específico em relação à disciplina jurídica das relações de trabalho, ao direito do trabalho e ao processo do trabalho. Por quê? Porque desde a reforma malfadada, a reforma trabalhista, a Lei 13.467, o direito do trabalho estava meio desprestigiado, estava meio escanteado. Diria mais, as pessoas diziam que o direito do trabalho ia ser substituído por uma concepção de liberdade econômica e que a justiça do trabalho tinha que ser extinta. E, na verdade, esses grunhidos ou latidos de uma caravana que já passou é algo que merece esse registro. Por quê? Porque se a pandemia trouxe lições, uma delas, sem sombra de dúvida, foi a retomada do protagonismo do direito do trabalho no cenário jurídico. Né? De fato, nunca se falou tanto de direito do trabalho quanto nesse período da pandemia, pelo menos nos últimos anos. E posso dizer da mesma forma, embora não seja a nossa intenção hoje trabalhar nessa palestra, também do processo do trabalho, seja na discussão da aplicação da teoria da imprevisão sobre acordos judiciais, seja a própria noção de audiências telepresenciais. Quero, nesse momento, convidar todos e todas querendo para participar amanhã. Eu estou fazendo treinamentos com meus servidores. Hoje fiz um treinamento muito interessante e aí eu disse, vamos abrir para a comunidade jurídica como um todo. Amanhã às 10 horas da manhã eu vou ter a oportunidade de abrir para quem quiser participar, advogado, estudante, servidor, testemunha, magistrado, né, sobre o sistema que o TRT da Quinta Região está disponibilizando para as audiências telepresenciais, porque segunda-feira eu começo minhas audiências de instrução, eu vi que era objeto, inclusive, de debate na palestra anterior. E aí, nesse ponto, quero convidar todas o link para participar, está lá no meu Instagram, é sobre R Pamplona Filho, pode me seguir e verificar também lá o convite, é só mandar um e-mail e aí você poderá participar. E isto mostra, na verdade, que nós temos uma nova perspectiva. Desde a Lei 13.979, a lei da pandemia, só aquele artigo 5º que dizia que a ausência ao serviço, né, público ou privado, né, em função de diagnóstico, quarentena, isolamento, não era falta injustificada, né? E só isso já fez com que os professores de trabalho tivessem que explicar a diferença de opção de suspensão, até quando o empregador pagava, a partir de quando era o INSS. E o direito do trabalho passou a ter um momento realmente de protagonismo. Não é amanhã eu completo 25 anos como juiz, né? São minhas bodas de prata na magistratura. E então eu já vi muita coisa, de fato. Eu posso lhe dizer com absoluta liberdade que algumas dessas conversas recentes na história do país eu já vi em outros formatos há alguns anos. E, para mim, foi uma certa ironia, para mim, que vivo o direito de trabalho desde os meus 19 anos, quando entrei no Justiça do Trabalho como servidor, e dos 23, quando virei juiz do trabalho. Foi certa ironia fina no canto da boca quando eu vi pessoas que diziam que tinha que acabar o seu trabalho querendo invocar o fato do príncipe ou a própria noção da força maior para justificar, ao se aplicar a CLT aquilo que elas disseram que estava absolutamente obsoleta para resolver os seus problemas. Então, na verdade, o que era obsoleto não era tanto assim. E aí a gente tem, nesse ponto, uma
retomada desse protagonismo do direito do trabalho, que fica muito evidente até mesmo na produção normativa que foi feita. E aí nós temos que destacar 5 medidas provisórias, uma delas já convertida em lei, a outra em votação, né, que merecem um destaque especial. A primeira é a MP 927, que ainda não virou lei, a votação seria hoje, foi adiada por causa de um aspecto técnico-político, né? Mas a MP 927 ela trouxe, na verdade, um conjunto de medidas, para pensar numa breve síntese, que poderiam ser determinadas de forma unilateral por empregador, sem violar o artigo 468 da CLT, né, de forma a preservar postos de trabalho e renda. Então, nesse ponto, nós vimos a questão do banco de horas invertido, da questão da antecipação de feriados, férias individuais ou coletivas antecipadas, né, inclusive de períodos futuros, a própria noção de colocar quase todo mundo em home office, em teletrabalho, numa perspectiva de um ato unilateral, que outrora deveria ser feito por um aditivo contratual, em função de uma noção de interesse de ambas as partes, mas aqui colocado unilateralmente. Só que essa MP 927 tinha uma nota dissonante, né, que era o seu artigo 18, que admitia uma suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses para a via individual, sem qualquer tipo de retribuição. Isso foi alguma coisa tão escandalosa que o senhor presidente da República, no seu diário oficial particular, que é o Twitter, ele disse em menos de 24 horas, vou revogar, no mesmo dia disse, vou revogar, em menos de 24 horas editou a MP 928, revogando o artigo 18. Um MP para revogar uma parte da MP. É um país muito estranho, realmente. E aí, eu já dizia, fiz várias lives nesse período, notadamente no SES, onde eu ministro aulas de pós-graduação online, né, que, olha, vai vir uma MP especificamente sobre a suspensão do contrato de trabalho, sobre redução, aguarde. E 5 dias depois veio a MP 936, especificamente admitindo a possibilidade de redução de jornada de trabalho e redução proporcional de salário, né? E também suspensão do contrato de trabalho pela via individual. Isso foi uma matéria de grande polêmica, principalmente por causa do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que estabelece que a redução salarial só é possível pela via negocial coletiva, mas isso foi objeto de uma ação direta de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade 6363, né, que, num primeiro momento, teve uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, tentando restabelecer a ordem constitucional para determinar a aplicação só e somente só pela norma coletiva. E essa liminar teve uma decisão de embargos declaratórios que formalmente o ministro disse que não dava provimento, mas que acabou esclarecendo muita coisa, a ponto de, no julgamento, o julgamento se deu em 2 dias, uma quinta e uma sexta, na quinta-feira, na sustentação oral, a própria AGU e todos os amigos começaram a respaldar a liminar. E aí, obviamente, o voto do Ricardo Lewandowski foi todo no sentido de dar uma interpretação conforme, não era jogar improcedente, não era jogar procedente a ação direta de constitucionalidade, mas dar uma interpretação conforme que precisaria levar uma linha de negociação coletiva. Só que, para quem se fiava somente nesse momento, se surpreendeu, eu já profetizava que haveria uma decisão de improcedência nesse sentido. 7 dos ministros do Supremo reconheceram que a possibilidade de uma redução de salário pela via individual era possível, é possível, pela situação baseada num realismo jurídico, num consequencialismo jurídico de tempos excepcionais pela pandemia. E note que a decisão final foi 7-3, mas numa perspectiva que, na verdade, foi 7-2-1, né? Porque os dois julgavam realmente procedente, declaravam a inconstitucionalidade. Só o Lewandowski ficou isolado numa interpretação conforme só ele achou dessa forma. E sobre essa decisão, quero falar um pouquinho ao final da exposição. Mas essa não é
MP 936 tornou-se lei agora, dia 6 de julho, a Lei 14.020, e com algumas especificações que podem ser objeto de reflexão, eventuais perguntas aqui na parte final da nossa exposição. Mas há 3 outras medidas provisórias que merecem destaque. A MP 944, com o custeio da folha de pagamento, né? Ou seja, com um sistema de financiamento de empréstimos a juros bem convidativos para o custeio da folha de pagamento, ou seja, a ideia é preservar emprego e renda. A MP 945, que trata sobre os trabalhadores portuários e dando algum tipo de auxílio emergencial para os trabalhadores nos portos, né? Isso porque eles não têm um empregador, eles são agenciados pelo órgão gestor de mão de obra, e a MP 946, que extingue o fundo do PIS/PASEP, o de 72 e 88, para tentar restabelecer os valores do fundo de garantia, justamente como formas de garantir maior renda e maior movimentação econômica para ainda manter, se não aquecida, pelo menos em uma recessão cada vez menor. E essa ideia de uma disciplina normativa é o que temos hoje. Mas há que se ter alguma advertência. A advertência sobre a decisão do Supremo. A gente tem que ter muito cuidado quando o Supremo admite exceção à literalidade do texto constitucional sobre o argumento de tempos excepcionais. Temos que interpretar sempre de forma restritiva e não admitir outras linhas de raciocínio nesse sentido para questões vindouras. É preciso realmente ter muito cuidado para que isso não se torne um precedente vinculante, pelo menos na linha do Supremo Tribunal Federal. E outro aspecto é a vigilância que tem que se ter hoje em relação aos projetos de conversão de medida provisória em lei. Em relação à MP 936, que se tornou a Lei 14.020, com modificações, nós conseguimos fazer um trabalho, né, de denúncia, porque nós tínhamos o fenômeno do jabuti. O que é o fenômeno do jabuti? É pegar uma medida provisória que trata de determinada matéria e inserir ali uma quantidade de regras que não se referem à finalidade de medida provisória, mas para tentar abreviar o processo de elaboração legislativa, né? Tentou-se, através do projeto de lei de conversão da medida provisória 936, ressuscitar aspectos da MP 905, que foi revogada pelo próprio presidente da República, porque iria caducar. Então, nós temos aí, sem sombra de dúvida, uma tarefa muito importante como fiscais de direitos fundamentais e da cidadania para evitar que essas medidas continuem. Talvez uma parte do que levou ao adiamento da votação hoje da conversão da MP 927 tenha algo nesse sentido. E é preciso realmente ficar atento a tudo mais que vamos enfrentar. Só que eu acho que eu já falei por tempo demais, né? E aí, nesse ponto, eu quero abrir a oportunidade para podermos ouvir o debatedor e responder eventuais dúvidas. Eu quero dizer a todos e a todas que, para mim, é uma satisfação participar desse evento. E, mais do que isso, dizer a todos e a todas que gostaria de conhecê-los pessoalmente ou, pelo menos, virtualmente. Então, na medida do possível, me sigam no Instagram. Sou eu mesmo que acesso, não é assessoria, não. Então, R. Pamplona Filho. E nos meus 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papiano Pamplona, onde eu tenho feito o download e trazido todas as manifestações virtuais. Peço, inclusive, à organização que, se possível, me disponibilize também um link com o inteiro teu aqui dessa nosso seminário, que eu disponibilizarei com muito prazer lá no canal no YouTube. E aí, nesse ponto, eu preciso dizer a todos e a todas que estamos vivendo realmente um período muito complicado. E dentro dessa vivência, nós precisamos realmente ficar ligados que
o mundo vai mudar. O mundo já mudou. E é melhor arrematar não com o direito, mas com a arte de Lulu Santos e Nelson Mota, para dizer finalmente que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, e que o mar da Bahia seja, sem sombra de dúvida, o nosso horizonte para a construção de um novo normal. Muito obrigado a todos e a todas. Devolvo a palavra à coordenação para a atuação da mediação do meu estimado professor Izan Lima. Muito obrigado, professor. Eu queria agradecer ao professor Rodolfo Pamplona Filho pela grande palestra. Eu fico muito honrado do professor ter aceito esse convite de participar, trazê-lo para a UNEB, né? O professor Rodolfo Pamplona foi meu orientador na graduação. Eu tive a felicidade de ter essa ilustre figura como orientador na graduação. E ele é considerado um exemplo de pesquisador na UFBA, um grande incentivador, um professor que sempre foi muito ativo, né, como pesquisador, professor, juiz, sempre com a excelência que lhe é peculiar. Alguns se perguntam até mesmo quantas horas, né, dura seu dia, porque com a produção que o professor Rodolfo Pamplona tem, com livros de direito civil, a produção no direito do trabalho, muito extensa, então seu dia parece durar mais do que 24 horas. Então, fico muito agradecido e muito honrado de tê-lo aqui neste evento da UNEB. Eu que virei professor, inclusive, graças à influência do senhor. Não sei se você recorda, mas meu primeiro artigo publicado foi graças a um auxílio seu para indicação para uma revista, e a partir daí eu comecei minha carreira acadêmica, né, a sua orientação, e pude me tornar professor da UNEB. Então, muito, muito obrigado. Seu exemplo. Conte comigo sempre, para mim é uma satisfação. Não esqueço lá do seu trabalho, do TCC, a gente passando sobre a ideia de um princípio da economia, a gente trabalhando essa noção da gratuidade, da celeridade. Foi uma coisa assim que a gente trouxe reflexão, tá vendo? O Alzheimer não me tomou totalmente, eu não esqueço das coisas. Então, a pandemia nos trouxe algumas situações novas, né? Que até então elas eram impensáveis. Isolamento social, lockdown, e junto com isso, uma grande crise econômica provocada por essa pandemia. Em momentos de crise, sempre é trazida essa discussão entre a garantia e ampliação de direitos trabalhistas e a flexibilização de direitos, né? De um lado, os empresários questionam os altos custos em razão dos direitos trabalhistas, a dificuldade da manutenção dos empregos. Inclusive, muitas empresas estão fechando, né, nesse momento de pandemia, ou dificuldade por não ter como vender, como acessar o cliente. E, de outro lado, nós temos os empregados, os sindicatos, que criticam a política de precarização do trabalho. Até mesmo porque, mesmo em tempos de pandemia, e mais ainda nesse período, é importante se garantir também os direitos trabalhistas, garantir que o trabalhador tenha como viver, como manter a sua família. Economia e trabalho estão intimamente ligados. Nessa palavra até do vice-presidente do TST, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, ele disse que a pandemia deve demonstrar que é necessário retomar a ideia de proteção social, ao invés de flexibilizar, como definem o governo atual, empresários. Ele enxerga que estaremos diante de uma situação de conflito absolutamente dramático, quando ele participou de uma palestra na Unicamp. A reforma trabalhista em 2017 já desencadeou um processo de flexibilização. Se alegava na época que essa flexibilização traria, portanto, um aumento da criação de empregos. Posteriormente, até as MPs que se sucederam durante a pandemia permitiram flexibilização como uma suspensão, né, redução de jornada, o professor bem mencionou, a proporcionalidade de redução de, salário, de jornada com a redução proporcional do salário, desde que mantida a paridade da hora, né? Antecipação de férias, entre outras medidas que foram consideradas
constitucionais pelo STF. Diante desse contexto, então, professor, eu pergunto, como é que o professor analisa a questão da flexibilização dos direitos em tempos de crise, né? Esse é o melhor caminho neste momento de pandemia? Como é que você enxerga esse contexto? Essa é uma questão muito importante, mas é preciso entender que a ideia de flexibilização parece ser uma ideia fixa na cabeça do atual governo e de muitos que o apoiam. Então, na verdade, a ideia de flexibilização das relações de trabalho tem sido um discurso que tem sido vendido no canto de sereia, de que isso geraria maior postos de trabalho, e a gente, todas as vezes que teve essas flexibilizações, nós não tivemos aumento de postos de trabalho, seja de emprego ou de trabalho propriamente dito. O que tivemos foi precarização mesmo, e nessas circunstâncias eu não posso ser um grande favorável sobre isso. Eu acho, sim, que o sistema trabalhista brasileiro precisava ser repensado. Acho que sim, mas não repensado para flexibilizar. Ele devia ser repensado para efetivamente proteger, porque ele protege muito pouco. O sistema trabalhista brasileiro só é caro. É caro para contratar, é caro para manter e para despedir, né? Tem lá seus custos, mas se não pagar, despede da mesma forma. Então, na verdade, o sistema tinha que mudar para ser mais barato contratar, ser um pouquinho menos barato para manter e ser absolutamente caro para despedir. Ou seja, se a gente criasse sistemas como, sei lá, salário de tramitação, como tem lá em Portugal, né, em que faz com que o indivíduo só possa considerar extinto o contrato de trabalho depois de uma decisão judicial, e aí, nesse ponto, ele tem que pagar salário até isso já inverteria, inclusive, o ônus do tempo no processo, evitaria situações do próprio pregador querer que o processo demore mais para tentar ali fazer com que o indivíduo sucumba em um acordo. Também, da mesma forma, nós temos que ter uma mudança no sistema de proteção ao emprego, tendo vergonha na cara de efetivamente seguir as diretrizes da Convenção 58 da OIT, que é ratificada em toda a Europa continental, e no Brasil nós ratificamos, denunciamos fora do prazo, e o Supremo Tribunal Federal, que é o único que não cumpre meta nesse país, né, não decide essa questão. Então, a gente tem um sistema que está muito errado, porque, e perceba, quando eu falo sobre isso, e a gente está vivendo, Isa, um período muito estranho na história do país, em que nós temos um estímulo ao discurso de ódio, e aí o indivíduo acha que qualquer coisa que se falar é coisa de petralha ou de bolsomínio. E aí é difícil compreender nesse sentido, porque a gente... Olha, vocês estão fazendo um seminário sobre direitos fundamentais. Se é direito fundamental, é direito social. Se é direito social, é coisa de petralha, de quem tem bandido de estimação, de alguma coisa assim do gênero. Por quê? Porque o indivíduo não consegue entender que nós estamos protegendo o cidadão. E, nesse ponto, estamos protegendo as empresas também, porque o direito do trabalho só faz sentido no sistema capitalista. É preciso compreender essa matéria, mas o indivíduo está tão cego por um discurso de ódio que, se a gente fala essas questões, ele acha, não, isso é coisa de comunista, como se comunista tivesse virado palavrão e não simplesmente uma ideologia. Então, a gente tem uma perspectiva muito complicada. E o fato é que a gente não vê perspectiva de mudança em curto prazo. Então, na verdade, temos, e a gente precisa dizer isso, e as coisas precisam ser ditas, né? Nós vivemos numa democracia. A gente tem um presidente com arrobos autoritários, que é evidente isso, mas a gente vive ainda numa democracia, né? Que só quem viveu a ditadura é que pode dizer a diferença. Quando a gente vê imbecis indo para a praça pedindo AI-5 ou pedindo fechamento de instituições democráticas, é o indivíduo que não tem noção, mas Roberto Bobbio dizia que a internet deu voz aos imbecis. E, na verdade, os movimentos, nesse momento, estão cada vez mais relacionados com isso. E a gente precisa entender
que o direito do trabalho está na centralidade do sistema capitalista, ele só faz sentido no sistema capitalista, e aí o indivíduo chega, mas ele é juiz do trabalho ou é professor de trabalho, então ele é comunista, ele não gosta. Então é difícil falar. Na verdade, com imbecis a gente não fala, a gente deixa o cara falar sozinho. Só não pode deixar ele ser a única voz, porque senão as pessoas começam a acreditar. Então, sem sombra de dúvida, o discurso da flexibilização é um discurso que é feito na Europa continental e em vários outros países, mas é um discurso que não tem revertido em criação de postos de trabalho, mas sim em, teoricamente, diminuição de custos. A gente precisa diminuir custo da folha de pagamento. Não faz sentido que a gente tenha uma folha de pagamento tão onerada com tributos. Isso é uma estupidez. Os empresários brasileiros pagam uma quantidade escorchante de tributos. Mas a gente tem que perceber que a modificação da relação de emprego não é na diminuição de direitos ao trabalhador, mas sim na desoneração da folha e, sim, tirando os penduricários para que a gente possa efetivamente ter aumentos reais. Essa é a minha visão sobre a matéria. Perfeito, professor. Eu também concordo que, na história, a flexibilização pura e simples dos direitos trabalhistas não conduziu ao raciocínio tão defendido de ampliação do número de empregos. Isso é realmente um fato. E, na verdade, essa visão antagônica entre capital e trabalho, ela deve ser repensada. Ela deve ser repensada, como bem pontuado pelo senhor. Afinal de contas, empresa e trabalho, capital e trabalho são, digamos assim, duas faces que se complementam. Um não existiria sem o outro. Concordo também que, na verdade, a flexibilização não é o caminho, mas se for para ver algum tipo de reforma trabalhista, isso deveria ser, sim, em relação ao sistema que gera custos excessivos ao empregador, para assim tornar as empresas brasileiras mais competitivas, né? Inclusive, aqui nós temos uma pergunta realizada pela nossa audiência, professor, gostaria de repassar. Olha aqui, uma pergunta de Emily, feita pelo Zoom, e do professor Clodoaldo Lima, que antecedeu ao senhor. Eles perguntam, mais ou menos no mesmo sentido, né? A Emily fala: ótima palestra, professor. O senhor enxerga a possibilidade de uma nova reforma trabalhista no pós-pandemia? E o professor Clodoaldo pergunta também: parabéns, professor. Quais seriam as possibilidades de mudança para o sistema e poder se tornar... Ou melhor, quais seriam as possíveis mudanças para o sistema mudar e poder ser mais barato, de fácil acesso e efetivo, né? Bem, há dois caminhos a falar e não sou eu que estou dizendo. Isso é um discurso que já existe de conhecimento do Congresso Nacional há pelo menos 20 anos e na hora não implementa. Na verdade, eu vou querer invocar a minha idade para dizer para os senhores, me dá um voto de confiança. Pesquise toda eleição presidencial. E aqui para mostrar que eu não sou nem mortadela, nem coxinha. Eu só não sou pamonha. Entende? É preciso entender a matéria criticamente. Então, você vai ver o discurso da esquerda e da direita nos últimos 20 anos, diria mais, nos últimos 30 anos, da Constituição de 88 para cá, toda eleição presidencial fala: precisamos desonerar a folha de pagamento. Precisamos desonerar a folha de pagamento. Todo mundo concorda, na época da eleição, que é preciso desonerar a folha de pagamento. Quando vai para o Congresso Nacional, não desonera. Nós tivemos tentativas agora, inclusive, para a edição da 14020, de alguma forma desonerar. Não vai. E há muitos interesses em jogo. E é preciso dizer que é um negócio que poderia ser uma bandeira pluripartidária. É algo que, na época da eleição, esquerda e direita concordam. Na hora de votar, não conseguem se acertar. Esse é um caminho. E aí a gente possa, só para entender do ponto de vista técnico, né? O Brasil é o único país do mundo em que folha de pagamento é base de cálculo de imposto. A gente
precisa efetivamente compreender que tem alguma coisa errada. Não é que a gente tem que se curvar a direito estrangeiro, mas o fato é que só sermos nós, né, sermos a jabuticaba, né, nesse ponto, é algo que é estranho. Outro aspecto, nós precisamos efetivamente entender que o sistema trabalhista de remuneração é um sistema muito esquisito. Não vou mexer em nada que está na Constituição, tá? Mas a legislação infraconstitucional precisa ser repensada. Nós temos uma... E olha só, agora, todo o discurso que eu fiz agora, se tivermos alguém na plateia que não consiga ter senso crítico, ela me chamaria de esquerdopata, de petralha, de comunista, de vermelho. Agora, imagine que alguém foi no banheiro e só voltou agora, eu vou fazer um discurso e que vão me chamar de coxinha, bolsomínio, direitista, sei lá, rapé da Fiesp. Por quê? Porque é uma quantidade enorme de direitos trabalhistas que protegem muito pouco e só apenas oneram a relação. Perceba, a gente é um país que, quando a gente olha para as ações trabalhistas, boa parte, tirando a parte que é só de verba rescisória, que mostra a crueldade do nosso sistema, um dos vídeos mais comuns é o quê? Hora extra. E a gente fica na ideia de ter, preciso combater as horas extras, aí fazendo o quê? Aumentando o adicional de 50 para 75, para 100, para 150, para 200. Está tudo errado, velho. Tudo errado. Quer proteger? Proíba hora extra. A gente precisa imaginar que há um limite de carga horária do ser humano e isso é para a proteção do ser humano. Não é para ter negócio de pagamento de hora extra. Se a gente pensar em pagamento de hora... Aí tem que, na verdade, olha só, proibir hora extra. Tendo hora extra, tem que onerar pesado a empresa para tomar vergonha na cara e não cobrar mais. E não exigir mais. Em vez da gente ficar, na verdade, estimulando a cobiça numa discussão em processo trabalhista para ver quem... não, eu vou ver se eu ganho mais aqui ou não. O indivíduo fica... Porque o empregado é o primeiro que sacrifica a sua saúde. Não, eu podia fazer, então eu vou fazer aqui um pouquinho mais para eu ganhar aqui uma hora extra, uma coisa assim. Está errado. Está errado. Para quem estão em Paulo Afonso, vamos pensar o pessoal da Chesf, vamos pensar antes das modificações da emenda constitucional número 20, né, da primeira reforma previdenciária. O cara estava perto de se aposentar, o cara trabalhava no escritório, ele pedia para ir trabalhar no pessoal da Petrobras na plataforma ou em algum lugar em que ele recebesse adicional de salubridade e periculosidade. O cara era o primeiro a arriscar a sua vida ou lesar a sua saúde por causa de dinheiro. Isso é prostituição, velho. A gente tem que ter coragem de meter o dedo na ferida e perceber que o nosso sistema trabalhista, talvez porque não tenha proteção, não tenha efetivamente um sistema de previdência social decente, que garanta a saúde, que garanta pelo menos as coberturas dos planos de saúde. A unificadora, para ter um plano de saúde, ele tem que ter saúde pública. A gente tem que pensar a UNEB em educação pública, decente, de qualidade. A gente fica doido querendo ter condições de poder levar o filho para uma escola boa, uma faculdade boa, alguma coisa. E a gente tem que investir na educação pública. Então, há nesse ponto vários aspectos. Eu não vou ser mãe de Ná e dizer numa fórmula mágica, como se quando o Izan foi me orientando, eu ainda tinha cabelo grande. Então, eu parecia com o professor Snape lá de Hogwarts, lá do Harry Potter. Eu não vou dar... Eu vou ensinar direito para os senhores, não defesa da arte das trevas. Não tem uma palavra mágica, um cruciatus ou um spectro patrono que resolva. Há toda uma sequência de estudos que são feitos há anos que poderiam ser levados. O problema é que cada um só pensa no seu. E se cada um só pensa no seu,
não está pensando no nosso. Em síntese, é isso. Excelente, professor. Mudando um pouco do tema, trago a pergunta do professor Bruno, da UNEB, nosso professor também que estava na comissão do evento, junto comigo, a professora Kelly Antunes. Ele traz a seguinte pergunta. Professor, aproveita a experiência do senhor para dialogar com os nossos estudantes. Qual a recomendação o senhor dá para o estudante, futuro profissional, no sentido de sua formação? A crise demonstra a necessidade de mudança na formação. Se é suficiente estudar na perspectiva do concurso, como profissionais podem se preparar em um mundo de incertezas, como estamos vivenciando? Bem, amigo, a questão é, aí eu posso fazer um plano sobre a atuação na faculdade e no pós-faculdade. É preciso entender especificamente que, novamente, não tem fórmula mágica, não tem 10 passos para o sucesso. Mas se tem uma coisa que o sucesso normalmente pode ser um elemento comum, é estudo. Não fique esperando, não fique achando que o estudo vai vir por osmose ou por absorção em um tempo. Não, rale. Não tem um método único. Tem gente que estuda fazendo fichamento, tem gente que estuda fazendo resumo, tem gente que estuda vendo videoaula, que não existia nem no nosso tempo, né? Tem gente que estuda indo, olhando para a aula o tempo todo. Você vai desconstruir o método que funciona com você. E isso é uma coisa que eu posso dizer, uma definição de loucura ou burrice é querer fazer a mesma coisa pelo mesmo método que já deu errado e achar que vai dar certo. Não tem como. Se você não funciona bem fazendo fichamento, né, você tenta, claro, fazer, mas não deu certo, vá verificar aquilo que dá certo com você. E aí, foque. Eu vejo assim, estou ensinando há 25 anos, e aí eu vejo assim os meninos da faculdade, assim, primeiro, segundo, terceiro semestre. Eu preciso estagiar. Eu digo, calma, meu filho. Não tem melhor prática do que uma boa teoria. Reforce a base, porque a prática você vai ter muito tempo. Você deixa lá para o último ano de faculdade e você vai pegar. Porque vira o fenômeno do doutor pasta pura, né? Doutor pasta pura é o cara que no segundo, terceiro semestre diz, estou estagiando, estou aprendendo. Não é nada, está virando boy de luxo. Você tem que focar na base. Por quê? Porque o aluno entra na faculdade com 17, 18, 19 anos, né? E não valoriza as matérias propedêuticas, né? Fica achando que é perfumaria e depois só começa a entendê-las quando vai fazer mestrado. Por quê? Porque está muito novo, aquela coisa assim, ele acha, não, eu quero ir para a prática logo. Prática, qualquer macaca mestrado com quem abaixo de ameba aprende. Você precisa entender, você precisa ter o reforço teórico para poder, já que você está buscando, não dá. Aí você vai dizer se você quer ir para a advocacia, quer ir para o magistério, quer ir para a magistratura, quer ir para o Ministério Público. Se, é claro que todo mundo precisa ter a sua base de subsistência, claro, tem que trabalhar. Olha, cara, eu sou servidor público desde 19 anos. Eu fiz concurso para servidor da Justiça do Trabalho com 19 anos, velho. Tive a sorte de passar em primeiro lugar. Eu virei servidor com 19 por quê? Porque meu pai tinha tido um infarto. E eu precisava sobreviver na minha família. Mas eu passei, fui servidor, pegava 8 matérias, estudava pela noite, virava, não dormia, fazia alguma coisa, e escrevia, ia fazendo, para que a gente pudesse obter um resultado. Agora, para usar uma coisa meio de coach, né? O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então, meu amigo, rale. Eu também sempre, com os meus alunos, né, eu já estou também há 12 anos na docência, eu sempre incentivo muito a importância das matérias propedêuticas, da filosofia do direito, da hermenêutica jurídica, da boa compreensão dos direitos fundamentais, porque a partir daí, com essa base teórica, né, bem alicerçada, fica fácil para a prática. Quando você domina a teoria, a prática fica muito fácil. E o que, que acontece, Zé?
As pessoas... O problema é que a gente não tem a ubiquidade, né? Mas o fato é esse. As propedêuticas são tão importantes, mas o indivíduo fica querendo a prática. E a prática não é ruim. E as matérias dogmáticas não são ruins, são importantíssimas. Quando você dominar as matérias dogmáticas, você estiver tendo a base boa das propedêuticas, é que você vai poder aprender a utilizar. Porque se você não pode ficar só nas propedêuticas. Se você ficar só nas propedêuticas, você fica nas nuvens. Não, é preciso ter a cabeça nas nuvens e os pés no chão, com os braços para trabalhar. E aí, nesse ponto, você precisa ter a cabeça nas nuvens para compreender as propedêuticas, para botar o pé no chão nas dogmáticas e usar o braço nas práticas. Para usar simples assim. Perfeito. Agora, como professor de processo, vou trazer uma questão prática, um ponto que está sendo bastante levantado na Justiça do Trabalho, que é sobre a questão das audiências virtuais, né, do uso da mediação tecnológica e as dificuldades inerentes, né? Então, aproveitando a sua grande experiência prática, o senhor que foi um dos primeiros a fazer as audiências virtuais, as audiências através de meios virtuais, da mediação tecnológica, eu pergunto, professor, como garantir o dever de incomunicabilidade das testemunhas e de sua imparcialidade, né, para que não sejam instruídas, coagidas durante o depoimento, num contexto de audiências virtuais, e até mesmo como garantir, ao mesmo tempo, a manutenção ativa do funcionamento da Justiça do Trabalho, né, em face desse isolamento, e a gente sabe que na Justiça do Trabalho o processo começa mesmo para valer após a audiência, que apresentaram contestação, né, tentativa de conciliação, produção de prova. Como é que a gente resolve toda essa questão para manter o funcionamento da Justiça do Trabalho e o direito de acesso à justiça em face de um trabalhador, parte hipossuficiente, que muitas vezes não tem os recursos para poder fazer o uso dessa ferramenta, né? A questão é muito simples. Ou muito complexa, a gente vai torná-la simples. Vem cá, Isan. Eu estou juiz há 25 anos. Você acha que, quando eu faço uma pauta, eu tenho a absoluta convicção que nenhuma daquelas testemunhas que estão ali falando para mim já não conversaram com as partes minutos antes da audiência ou na véspera, já eventualmente fizeram um discurso decorado e estão indo ali? Se você acha que eu acho isso, você precisa mudar seus conceitos sobre mim. Cara, eu preciso dizer o seguinte. As pessoas estão falando sobre as audiências telepresenciais, as pessoas estão com um marco teórico equivocado. As audiências telepresenciais são, neste momento, uma forma de poder dar andamento à prestação jurisdicional quando possível. As audiências telepresenciais só podem funcionar por meio de um negócio jurídico processual. Quem disser algo em sentido contrário é porque está aproveitando a linha do atual presidente da República e manifestando a sua postura autoritária. Juiz, não vou incluir pauta sob pena de declaração de revelia, sob pena de corrupção. Sinceramente, está querendo exercitar sua arrogância. Está tudo errado. Para falar especificamente da Justiça do Trabalho, a gente está utilizando o procedimento alternativo emergencial, fazendo uma espécie de CPCização, né? Chegou a petição inicial, manda citar o demandado, prazo de 15 dias para contestar. Depois que apresenta a contestação, não apresentar a contestação, revelia, julgamento antecipado da lide. Se contestou, garante contraditório numa réplica, coisa que não tinha no processo de trabalho, não é só manifestação sobre documentos. Manifestou, fazemos um saneadorzinho para verificar tem necessidade de produção de prova oral. Se não, abre prazo para razões finais e julga sem audiência. Se sim, tem necessidade, senhoras e senhores, os senhores têm condições de fazer audiência, têm condições de
possibilitar que partes e testemunhas se manifestem? Doutor, não tenho condição, a testemunha mora aqui, num distrito aqui da jurisdição de Paulo Afonso, não tem como eu levar para algum lugar, o momento aqui é de lockdown. Aí informa isso nos autos e o juiz diz: aguarde o término da pandemia. Sim. Simples assim. Há a possibilidade de fazer um julgamento antecipado da lide? Há matérias que não dependem da produção de prova oral? Pode ser um caminho. Mas o que não é, o processo vai ficar parado. Porque vocês estão em casa há 100 dias. Ou seja, nós não estamos indo, vocês não estão indo para a UNEB, vocês não estão tendo aula, vocês não estão tendo... E o mundo está passando por uma crise sanitária e de saúde sem precedentes. Então, pode ser que acabe essa zorra toda. Não estou querendo ser trombeta do apocalipse. Mas, se temos esperança, e a esperança é o único direito verdadeiramente inalienável, a ideia é que algum dia a gente retorne. Hoje já se faz estudos para retornar. Mas, e vamos falar uma coisa assim, a prova inequívoca que eu não sou nem mortadela nem coxinha, é que eu elogio, e eu sei que talvez na UNEB eu vou apanhar se eu falar isso, eu tenho que elogiar o governador do estado e o prefeito de Salvador. São de partidos diametralmente opostos, são adversários políticos e estão tendo a consciência de que é preciso trabalhar junto para resolver isso. Do PT, tudo bem. Ou seja, a gente pode resolver na base da civilidade. Por quê? Porque a gente não quer comemorar. Mas já temos quantos? 66 mil mortos? A gente quer comemorar 70, 80, 100 mil? Quer chegar a 1 milhão? É dizer, e daí? Eu não sou coveiro? Perceba, nós estamos vivendo um período complicado. Então, a forma de viabilizar a prestação jurisdicional é essa, mas só o paradigma é se as partes, advogados, as devidamente de advogados, dizem, tenham condição. Se o advogado diz para mim, doutor, eu não tenho habilidade sequer com o sistema, eu não sei usar um smartphone. Pois não, doutor, a gente aguarda a próxima acabar a pandemia. E aí meu cliente vai ficar, doutor, mas o senhor não pode fazer, o senhor acabou de me dizer. O senhor quer que eu julgue sem garantia contraditório, é isso? Porque é muito fácil reclamar, eu preciso da prestação jurisdicional, então vamos colaborar. Eu não tenho condições, então você não vai ter a prestação jurisdicional. Simples assim. A vida é dura e a gente precisa acordar para a realidade. Agora, não dá, então inverta aí o ônus. Espera aí, o senhor está querendo dizer que porque você não confia no sistema, agora eu inverto o ônus e a parte contrária tem que produzir a prova, que é sua? Ou seja, estamos novamente com o direito Harry Potter. O direito que usa a palavra mágica e não tem que trabalhar. Aí, meu amigo, desculpe, não foi para esse direito, não. E como as pessoas estão vivendo mais, eu estou há 25 anos na magistratura e eu ainda vou ficar até a expulsória mais 27. Professor, trago mais uma pergunta aqui de Mariana. Vamos lá, que já está tarde, meu velho. Eu tenho que daqui a pouco, amanhã eu vou convidar todo mundo aqui para participar e seguir lá no Instagram, Pamplona Filho, seguir lá no canal no YouTube, canal Pamplona, canal Papiano com Pamplona, e amanhã querendo participar também lá dessa simulação das audiências de graça, não tem que fazer nada, é só mandar uma mensagem lá que a gente bota você na sala, né? Será uma oportunidade. Mas vamos lá que vai lá. Mas eu prometo, é a última pergunta, só para encerrar, porque é um tema muito importante. Sem a dúvida. Pergunta de Mariana Oliveira, que ela questiona sobre essa questão da Covid e o reconhecimento como uma doença ocupacional. Ela fala assim, além dos profissionais de saúde, exemplo do caixa de supermercado que contrai Covid, né, no ambiente de trabalho, seria considerado uma doença ocupacional? E aí eu já emendo uma outra pergunta. Nós estamos diante de uma situação em que a pandemia já é considerada uma doença comunitária, né? A infecção já está na sua etapa comunitária. E, em muitos momentos, não é possível se saber exatamente como esse trabalhador
se contaminou. O STF recentemente reconheceu que, em algumas atividades, haveria presunção, e aí, assim, inverteria-se o ônus da prova, caso o trabalhador venha se contaminar, ser considerado uma doença ocupacional e, portanto, ter direito à estabilidade, né? Receber o auxílio-doença, enfim, um acidente de trabalho. Enfim, diante desse contexto, eu pergunto, e naquelas situações em que, por exemplo, o trabalhador ele trabalha em dois vínculos, o profissional de saúde ele trabalha em dois vínculos, né? E não se sabe qual dos vínculos ele se contaminou, ambos os hospitais, ou até mesmo quando se sabe que o trabalhador teve alguma contaminação por conta de seus familiares, como é que a gente poderia lidar hermeneuticamente com a interpretação e a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores? Meu querido, essa questão, eu vou, inclusive, até falando para a Mariana e para quem vai, vou fazer uma live amanhã, às 11 horas da manhã, sobre isso, com Carolina Tupinambá, lá da UERJ, e com Rodrigo Toscano, da Federal da Paraíba. Né? Mas vou tentar fazer rápida síntese aqui. A MP 927, no seu artigo 29, trazia uma previsão específica de que a ser contaminado por Covid não seria doença ocupacional. Esse dispositivo teve a sua eficácia retirada dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, baseado na sua decisão de 2019, na possibilidade de reconhecimento de responsabilidade civil objetiva nas relações do trabalho. Quando o Supremo decidiu isso, instaurou-se nos grupos de WhatsApp as fake news, a desinformação total. E as pessoas dizendo, agora, Covid é doença ocupacional. O Supremo nunca disse isso. Tá? O que é preciso entender é que, como a norma foi retirada da sua eficácia, então, segue a linha da Lei 8.213 de 91, né, na parte do benefício da Previdência Social. Nós temos que imaginar que alguém que pega a Covid pode ser... É uma doença. E sendo doença, né, o indivíduo vai se afastar e vai ter o auxílio-doença, e que agora mudou de nome, né, e vai retornar ao posto de trabalho. Pode isso caracterizar como doença do trabalho ou como doença ocupacional, que são modalidades distintas pela Lei 8.213? Pode. Mas para termos essa caracterização, é preciso a demonstração do nexo causalidade, que não é fácil porque é doença comunitária. Ou seja, alguém pode pegar Covid simplesmente andando aqui na rua. Então, é preciso ou indo no mercado, ou indo numa farmácia. Então, note, a demonstração disso não é fácil. E qualquer um de nós não temos mais uma guerra silenciosa e invisível. Não, o inimigo agora tem as suas vítimas que têm nome, têm cara e são nossos conhecidos. Então, nós estamos nessa situação em algo que é possível caracterizar. Sim, é possível caracterizar, mas vai ter que demonstrar o nexo. O que é que a gente vê quando, pelo menos na fundamentação obter dictum do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de, em determinadas atividades de risco acentuado, e a priori eu só vejo isso na atividade médica, na atividade hospitalar, né, considerarmos uma hipótese de responsabilidade civil objetiva por um risco acentuado da atividade. E aí, nesse caso, trazermos uma inversão do ônus à prova do nexo de causalidade, porque se estaria um risco, o indivíduo está tratando disso. Não é o cara que trabalha no mercado, não é o cara que trabalha na farmácia, não é o cara que trabalha com delivery, porque ele sofre risco, mas o mesmo risco qualquer pessoa que esteja trabalhando. Trata-se de uma atividade que está trabalhando mais. Mas não é por isso, porque qualquer um pode se contaminar em qualquer lugar. É diferente do indivíduo que está trabalhando para combater a doença. Ou seja, ele vai ter acesso ao vírus. A atividade dele é de acesso ao vírus. Então, é um risco acentuado do que outros trabalhos. Então, nessas circunstâncias, é possível, sim, pensar em responsabilidade civil objetiva, que me perdoem os advogados de hospitais, de centros de saúde que estejam nos assistindo. Mas, sim, isso vai acontecer e vai lá para o seu trabalho. Né? Em rápida síntese, é isso aí.
Professor, E convido mais todo uma mundo vez, a me seguir amanhã, participar da audiência, assistir as lives, me seguir aí no Instagram e no YouTube. Ó, eu tô em tudo quanto é canal, menos no Tinder. Se eu disser que se eu entrar no Tinder, meu namorado me mata aqui. mais uma vez, eu agradeço a sua participação. Nossos alunos ficaram bastante empolgados aqui. Tivemos diversas perguntas, mas em razão do tempo, nós encerraremos. Queria Diga afirmar para que seus assim, alunos que registrando vai o ser seu um prazer trabalho. conhecê-los, né? Porque se eles são seus alunos, significa que eles são seus filhos. E se você foi meu aluno e me orientando, significa que eles são meus netos. Então, quero conhecer meus netos e minhas netas quando for possível. Eu espero poder trazê-lo um dia para o nosso campus de Paulo Afonso. Muito obrigado, professor. Com isso, encerro aqui esse seminário. Agradeço a todos os participantes, né? Foram 2 dias de evento, que nos trouxeram muitas informações relevantes, debates importantes. E eu passo a palavra para o professor Bruno para o encerramento. Muito obrigado, professor Pamplona.